Olá! Nossa aula de hoje é sobre progressão aritmética. E o que é a progressão aritmética? A progressão aritmética nada mais é que uma sequência numérica onde de um número para o outro, de um elemento para o outro, a gente tem uma adição. A gente tem o primeiro termo, a gente soma um valor, vai para o segundo, soma o mesmo valor, vai para o terceiro, soma o mesmo valor, vai para o quarto e assim por diante, ok? Vamos entender melhor. Então a gente tem aqui a PA, o meu primeiro termo A1, então a gente vai estar somando uma razão para encontrar o A2, somando uma razão para encontrar o A3 e assim por diante. Então lembrando, A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, N é a quantidade de termos, AN é o último termo, ou também conhecido como termo geral, e a razão. Ah, mas como eu descubro a razão? A razão é aquele número que a gente está somando, certo? Mas a gente tem como descobrir ele numericamente. Como? Fazendo uma simples conta de menos. A gente pega o segundo termo e subtrai o primeiro, a gente descobre essa razão, ou a gente pega o terceiro e subtrai o segundo. Então basta fazer A2 menos A1, ou A3 menos A2, e assim por diante a gente encontra a razão. Algumas observações que eu posso falar para vocês. A razão é sempre a gente está somando, né? Essa razão, ela pode ser um número positivo, ela pode ser um número negativo, vai parecer que a gente está subtraindo, mas a gente está somando um número negativo. Ela pode ser uma fração, ela pode ser um número com vírgula. Então, para saber que é uma PA, a gente tem que perceber que de cada elemento para o outro, você está somando um número fixo. Tudo bem? Então, vamos entender através de exemplo? Vamos lá! Primeiro exemplo. Então a gente tem aqui uma PA bonitinha, dei a PA para vocês, uma PA finita, tem começo e fim, e eu quero que você marque para mim, anote para mim, diga para mim quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo, quem é a razão, quantos termos tem e quem é o último termo, tá bom? Vamos com calma. Então quem é o meu primeiro termo? Olhando lá, meu A1 é o número 2, de boa. Quem é o segundo termo? Meu A2 é o número 4. Quem é a razão? Ah, a razão, basta fazer um número menos o anterior, posso fazer A2 menos A1, posso fazer A3 menos A2, tanto faz. Vou fazer A2 menos o primeiro, né, o A1, que é o mais básico, tá bom? Então, A2 menos A1, 4 menos 2, 2. Ó, legal, quer dizer o quê? Que do primeiro termo para o segundo eu somei 2. Do segundo termo para o terceiro eu somei 2. E eu fui somando de 2 em 2, ok? Legal. Quantos termos tem? Temos que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meu N é igual a 7. Então, o meu A7, que é o último termo, é o 14. Outra coisa que a gente pode observar, como a razão deu número positivo, significa que essa PA é uma PA crescente, ou seja, os números estão crescendo. Toda vez que a razão for um número positivo, a minha PA vai ser crescente, de um número para o outro vai estar aumentando, ok? Segundo exemplo. Então, de novo, a gente tem uma PA, só que essa está diminuindo, legal. A gente quer o primeiro termo, o segundo termo, razão, quantos termos tem e quem é o último termo? Quem é o primeiro termo? O 12, então o A1 vale 12. Segundo termo, o 9. Ah, 12 para 9 está diminuindo. Significa que a razão vai ser negativa. Vamos ver? Legal, razão é segundo menos o primeiro. 9 menos 12, menos 3. Então, a minha PA está diminuindo de 3 em 3. Quantos termos tem a minha PA? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 termos. Significa que o meu A9 é o menos 12. Legal, como a razão é um número negativo, que é o menos 3, significa que a minha PA é uma PA decrescente. Então, você for ver lá, começou do 12, diminuiu para o 9, diminuiu para o 6, está diminuindo, indo para os negativos, ok? Então, isso é uma PA decrescente. Então, aí eu te dei PAs e mostrei para você quem são cada termo. Legal. Vamos para o próximo exemplo. Agora é um exemplo diferente. A gente tem uma PA, 1 e 7, e eu quero que você me fale quem é o termo 7 e complete até o sétimo termo, ok? Então, eu vou lá observar que meu primeiro termo é o 1, o segundo termo é 7, quer dizer que a razão é do 1 para o 7, somou 6. Então a razão é 7 menos 1, 6. Significa que a minha PA está somando de 6 em 6. Eu vou ter que completar ela até ter 7 termos e descobrir quem é o sétimo termo. Vou somando de 6 em 6, quanto que é o sétimo termo? Essa é a minha PA, ele é 37. Tranquilão, um exemplo bobo. E o último, também é bem simples. Eu quero escrever uma PA de 8 termos, então só vai até o A8, do A1 até o A8, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 4. Então eu tenho o primeiro termo e vai somar de 4 em 4, completando 8 buraquinhos aí. Vou lá, soma de 4 em 4, tranquilamente, 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9. E aí formei minha PA. Agora nós vamos falar sobre o termo geral de uma PA. O que seria o termo geral de uma PA? Lembra o que é termo geral? Não, eu não lembro. Termo geral é aquele termo, aquela fórmula, aquela regra que serve para eu descobrir qualquer elemento da minha PA, da minha sequência. Então eu vou ter uma formulazinha que representa qualquer elemento, tá? Então assim, vamos imaginar que a gente tem uma PA. Então, uma PA bem simples, né? Se eu quiser achar, por exemplo, o quarto termo, é fácil. É só ir somando a razão. Se eu quiser o quinto, é só ir somando a razão. Tá, mas se eu quiser um termo lá na frente, sei lá, o 20º termo, ou o termo 35, ou o termo 98, eu vou ter que ficar somando a razão? Não, para isso existe o termo geral. Tá, e que fórmula é essa do termo geral? A fórmula é
a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Tá, professora, eu não entendi nada. Da onde você tirou isso? Vamos pensar. Por exemplo, quando eu queria descobrir o terceiro termo, para eu chegar nesse terceiro termo, eu tinha o primeiro, eu somei uma vez a razão, eu somei duas vezes a razão e eu cheguei no terceiro termo. Então, para chegar no terceiro termo, eu somei duas razões. Se eu quisesse o quarto termo, eu teria somado uma, duas, três razões. Ah, para chegar no quarto termo, eu teria somado três razões. É sempre um número a menos. Então, essa fórmula se resume no quê? Eu quero o primeiro termo, eu vou ter a quantidade de razões. Quantas? Uma a menos. Então, se eu quiser o meu 10º termo, aqui eu vou ter 9 razões. Se eu quiser o meu 20º termo, aqui eu vou ter 19 razões. Sempre é um a menos. Vamos entender isso com um exemplo? Vamos, né? Fica muito mais fácil. Então, primeiro exemplo. Encontre o 23º termo da PA. 17, 21 e assim vai. Tá, legal. Como que eu vou encontrar o 23º termo? Então, primeira coisa, o que é o 23º termo? É o A23. Tá, se eu quero o A23, significa que eu vou ter 23 termos. Significa que meu N vale 23. Legal. O que eu já sei da minha PA? Ah, professora, você já sabe da PA que seu primeiro termo é o 17 e que seu segundo termo é o número 21. Quando você sabe dois termos seguidos de uma PA, você facilmente sabe o quê? A razão. O que é a razão? A razão é o segundo menos o primeiro. Legal, então eu vou fazer o segundo menos o primeiro. 21 menos 17. E quanto é 21 menos 17? Ah, 21 menos 17 é 4. Então eu quero o 23º termo, eu sei que eu tenho 23 termos, eu sabia o A1 e o A2, com isso eu achei a razão. Tá, então agora eu vou usar a fórmula do termo geral. Legal, qual é a fórmula do termo geral? A n igual a 1 mais n menos 1 r. Tá, eu estou querendo o quê? O A23. Se eu estou querendo o A23, aqui vai ser 23 menos 1. Quanto é 23 menos 1? 22. Então, voltando à fórmula do termo geral. Sempre que a gente falar de PA, a fórmula do termo geral será A1 mais um cara menos do que o termo que eu quero, vezes a razão. Então, se eu quiser o A45, aqui vai ser 44. Se eu quiser o A100, aqui vai ser 99 vezes R. Sim, um a menos. Legal, agora eu vou conseguir achar o A23. Como? Usando o valor do A1 e usando o valor do R. Eu já sei o valor do A1? Sei. Quanto que ele vale? 17. Eu já sei o valor do R? Sim, ele vale 4. Então vamos substituir. Substituindo, o A1 é 17, o R vale 4. Temos uma conta de mais e uma conta de vezes. O que é mais importante, o mais ou vezes? O vezes. Então vamos começar pelo vezes. 22 vezes 4, que dá 88. Aí eu somo. Então meu A23 é 105. Então, para usar a fórmula do termo geral, eu preciso do primeiro termo e da razão. Sim? Segundo exemplo. Vamos lá. Obtenha o 15º termo da PA. 18, 11. Então, de novo, o que eu quero? Eu quero o 15º. Como que eu represento o 15º? A15. Legal. Se eu quero A15, eu já sei que a minha PA tem que ter 15 termos. Significa que meu N vale 15. Legal. O que mais que eu sei? Eu sei que o primeiro termo da PA é 18. Então, meu A1 vale 18. Eu sei que o meu segundo termo vale 11. Então, meu A2 é 11. O que dá para descobrir com o A1 e o A2? Razão, que é a conta de menos entre o segundo menos o primeiro. Então, vamos lá. Vai ser 11 menos 18. Nossa, quanto é 11 menos 18? É menos 7. Cuidado, a razão deu negativa, significa que a PA está diminuindo, lembra? Decrescente. Ah, legal. O que eu estou querendo mesmo? O 15º termo. Então, fórmula do termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes R. No lugar do N, eu vou colocar o número 15. Ah, se eu quero A15, aqui vai ser 15 menos 1. 15 menos 1 é 14. Então, a minha fórmula do A15 é A1 mais 14R. Professora, precisa ficar escrevendo isso toda hora? Não. Se você já entendeu, já percebeu, você vai direto. Ah, eu quero A15, já escreve um cara menos aqui. Tá bom? Se não percebeu, vai devagarzinho. Tá bom? Agora podemos substituir. Quem? O A1 e a razão. Quem é o meu A1? 18. Quem é a minha razão? Menos 7. Cuidado, como a razão é negativa, a gente coloca um parênteses para não se confundir na conta, tá bom? Por onde a gente começa? Uma adição e uma multiplicação. O que é mais importante? Multiplicação. Então a gente vai fazer mais 14 vezes menos 7. Regra de sinal. Multiplicação. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Sinais diferentes menos. Então vai ser menos 14 vezes 7, 98. Agora eu tenho 18, eu devo 98. Lembra? Adição, a gente pensa em dinheirinho. Tenho 18, devo 98. Minha dívida é muito grande, vou ficar devendo. Vou entregar os 18, mas vou ficar devendo 80. Então, meu A15 é menos 80. Tudo bem? Deu para entender? Tá. Então, aí eu te dei o A1
a razão e pedir um determinado termo. Agora a gente vai fazer um exemplo diferente, tá bom? Como que é esse exemplo? Eu te dou um termo lá da frente, então eu te dei o 41, a gente já leu o enunciado, e te dou a razão e eu quero o primeiro termo. Então é um jeito diferente de usar o termo geral. Então vamos lá. Determine o primeiro termo de uma PA, onde A41 é 128 e a razão é 5. Então eu estou querendo o quê? O primeiro termo. O que eu já tenho? O A41. Se eu tenho o A41, significa que a minha PA tem 41 termos. Quer dizer que meu N vale 41. O que mais que eu tenho? A razão. Será que eu já consigo usar a fórmula do termo geral? Já. Vamos ver por quê. Então, a fórmula do termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1R. Lembra? Tá. Quem que é o meu AN? Não é o A41? É o A41. Então, se aqui é A41, quanto vai ser aqui mesmo? 41 menos 1, que vai dar 40. Posso fazer direto? Pode. A41 é a 1 mais 40R. Tá bom. Lá nos outros exemplos, eu substituía o A1, a razão, fazia a continha do lado de cá e achava o A41. Só que aqui eu já tenho o A41. Então, eu já tenho o A41, eu já tenho a razão. Quem eu não tenho? O A1. Vamos substituir e ver o que dá? Vamos. Então, substituindo o A41 por 128, a razão por 5, eu tenho que achar o A1. Então, aqui o que a gente vai fazer primeiro? Continha de vezes. 40 vezes 5, 200. Professora, e agora? Como eu descubro a 1? Eu quero descobrir uma variável. A variável está sozinha, eu tenho que deixar ela sozinha num dos lados iguais. Podia passar para lá, podia passar para cá. Mas como o A1 já está para cá, eu vou deixar ele isolado do lado de cá. Eu vou pegar esse 200 que está mais 200 e vou jogar para o outro lado do igual, subtraindo. Operação inversa, lembra? Equação de primeiro grau. Tá bom, legal. Então, quando a gente passa para lá, o 200 vira menos 200. Então, eu tenho 128 e devo 200. De novo, eu tenho 128, sou caloteira em 200. A minha dívida é maior do que a minha grana. Entrego 128 e fico devendo quanto? Faço a continha de menos para saber quanto. Fico devendo 72. Então, com esses exemplos, eu falei sobre o quê? Termo geral. Então, quando eu te dou o primeiro termo e a razão, você consegue descobrir qualquer termo da sua PA. Se eu te dou um termo lá da frente e te dou a razão, você consegue descobrir o primeiro termo, ok? Agora vamos falar do último assunto sobre PA, que é sobre o quê? Soma dos termos de uma PA finita. Por que finita? Para a gente poder somar uma PA, os termos do cara, a gente tem que saber até onde a gente vai somar. Então a gente fala que ela é finita, eu quero que some até ali, ok? Eu vou falar a quantidade de termos. Como que é essa fórmula? Ela é simples, tá bom? Sn igual a 1 mais AN, tudo isso, vezes N dividido por 2. Como assim, professora? Se você quiser somar os 20 primeiros termos, você obrigatoriamente tem que ter o primeiro termo, ou o 20º termo, você vai ter 20 termos dividido por 2. Sempre. Se você quer 10, você tem que ter o A10. Se você quer 15, você vai ter que ter o A15. Se você não tem, você vai escrever ele através da fórmula do termo geral. Com calma, vamos entender um exemplo. Mas o que precisa saber? Você precisa do primeiro termo e do termo que você está querendo somar. Se eu quero somar 20, eu tenho que ter o A20. No exemplo, fica mais visual. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA. Tá? Primeira coisa, o que eu estou querendo? A soma dos 20 primeiros. Como eu vou representar isso? Como S20. Eu quero a soma dos 20 primeiros termos. Se eu já sei que o S20, que eu quero chegar nos 20 primeiros, eu sei quantos termos eu tenho? 20. Então, meu N vale 20. Tá, toda vez que eu quero achar uma soma, eu preciso exatamente do último termo. Então, se eu quero achar o S20, eu preciso do A20. Lembrando, se eu quisesse o S30, eu precisava do A30. Se eu quisesse o S55, eu precisava do A55. Deu para entender? Legal. Então, eu quero o S20, tenho 20 termos, eu preciso do A20. Legal. O que eu tenho já aí no enunciado? Olha, eu tenho essa PA. O que eu estou vendo na PA? Primeiro termo. Quem é meu primeiro termo? 3. Tenho o segundo termo. Quem é meu segundo termo? 5. Se eu tenho o primeiro e o segundo, o que eu consigo descobrir? A razão. O que é a razão? A conta de menos entre o segundo e o primeiro. Faço o segundo menos o primeiro. Quanto que é minha razão? 2. Então, respira. O que você precisa aí? Eu quero chegar no S20. Legal. Para a fórmula do S20, eu preciso necessariamente do A20. Então, primeiro eu vou escrever o termo geral A20. Como que se escreve o termo geral A20? Usando a fórmula do termo geral. Se você já está esperto, o A20 vai ser A1 mais 19R. Vamos lá. Então, 20 menos 1, A1 mais 19R. Vou substituir o A1, que eu sei que é 3, e a razão que é 2. Substituindo, primeiro conta de vezes, depois conta de mais. Quem é o meu A20? 41. Se eu quiser só o termo A20, já cheguei nele 41. Legal. Só que eu não quero o A20. Eu quero a soma dos 20 primeiros termos. Imagina eu montar todos os 20 termos e somar. Daria trabalho. Então vamos para a fórmula. Então quem é a fórmula? Sn é igual a 1 mais AN, tudo isso vezes N dividido por 2. Quem que vai ser o N aqui? Não é 20?
Então, meu N vai ser 20. Então, tá vendo? Ó, eu uso a 20 aqui, ó. Se fosse a 30, né? Se 30, 30. Legal. Então, vou substituir o A1, o A20, faço a soma, multiplico e depois divido por 2. Com calma, professora. Legal. Quem é o meu A1? 3. Quem é o meu A20? Acabei de descobrir. 41. Vezes 20. Por que 20? Porque são 20 termos. Legal. Vou fazer essa conta. 3 mais 41, 44. Vou fazer 44 vezes 20, 880. Depois dividir por 2. Legal, que vai dar 440. Significa que se eu pegasse essa PA e montasse os 20 primeiros termos, o 20º termo seria o 41, e somasse cada termo, o total daria 440. Então, lembra, toda vez que você falar em soma de uma PA, ela tem que ter um fim, que é o cara onde você quer chegar. Então, se eu quero somar 30 termos, eu tenho que ter o A30. Se eu quero somar 100 termos, eu tenho que ter o A100. Legal? Acho ele, descobri o número, vou lá para a fórmula, substituo, é sempre o primeiro mais ele, primeiro com o último, vezes quantos termos tem, dividido por 2, ok? Bons estudos, pratique, matemática é prática, estamos aqui para isso, tirar dúvidas, legal? Beijo, tchau!